Olá, meu nome é Marvin Cerqueira. Eu já falei sobre isso aqui no YouTube, no meu canal, mas eu vou falar de uma forma um pouco mais aprofundada sobre o direito penal do inimigo e o funcionalismo sistêmico radical de Jacobs. Gunther Jacobs, eu não sou bilíngue, eu não sei falar, pronunciar direito o nome dele. Mas é por aí, Gunther Jacobs, algo do tipo. Eu, inclusive, anotei aqui ó, no caderno. A única coisa que eu anotei mesmo para falar foi o nome dele, como é que se fala em português. Enfim, já joguei lá para fora. É que tava com dificuldade na pronúncia. Mas vamos direto ao ponto aqui, né? Isso aqui serve para sua vida profissional como advogado criminalista ou como estudante de direito ou concurseiro. Eu vou dar aqui praticamente tudo sobre esse tema. Vamos falar bastante assim, né? Pelo menos o necessário, né? Porque para falar sobre o Gunther Jacobs você pode escrever livros e livros sobre direito penal do inimigo, certo? É, enfim, mas vamos ao que interessa aqui, sermos objetivos. O Gunther Jacobs é um jurista alemão, né? E aí ele falou, né, sobre direito penal do inimigo, né? Que algumas pessoas que cometem crimes deveriam ser tratadas de forma X e Y. E aí você teve em 2001 o atentado da Torre Gêmeas. E aí a galera adorou a teoria dele, né? Tipo, porra, é, o terrorista é o inimigo, então vamos tratá-lo como inimigo. Ele não é um sujeito de direitos, né? Então, assim, o Gunther Jacobs pô, com certeza era um grande jurista, mas não tinha nenhum grande reconhecimento, mas aí, com o ataque das Torres Gêmeas, ele já chegou ali fazendo palestra aqui, palestra lá, aí se tornou um ícone obrigatório numa grade de direito, né? Então, assim, vamos lá. Levando em consideração os estudos do Jacobs, a ideia básica do direito penal do inimigo é que, em determinadas circunstâncias, o Estado deve tratar certos indivíduos como inimigos, literalmente, como inimigos, e não como cidadãos. Essa teoria defende que, em casos de crimes graves, especialmente o de terrorismo, por isso eu falei aqui sobre o ataque da Torre Gêmeas, onde deu notoriedade para o Jacobs, que vai acontecer? O Estado vai tratar o autor do crime como inimigo da sociedade. Aí nega direito fundamental e que é devido processo legal? Não tem, né? Então, assim, se você parar para pensar, isso dá voz a regimes autoritários, né? Então, vamos supor que o nazismo, né? Leis contra judeus e os caralho a quatro, tipo, o judeu é um inimigo, né? Por algum motivo, né? Os nazistas consideravam dessa forma. Tinha leis, né, que você, por exemplo, para abortar fetos de pessoas deficientes e tal. Então, assim, o direito penal do inimigo, ele é muito problemático, dependendo da forma que ele for utilizado, porque aqui o Estado, a mão do Estado, o império da norma penal é muito forte, certo? Então, vamos lá, para você anotar aí, caso você queira ou não queira. Conceito de inimigo pode ser vago e subjetivo, o que pode levar a abusos por parte do Estado, como a criminalização de dissidentes políticos ou de minorias étnicas ou religiosas, como eu falei aqui acerca dos judeus, né? Então, foi criado o funcionalismo sistêmico radical do Jacobs. Então, vamos lá. Qual é a missão do direito penal para o funcionalismo sistêmico radical de Jacobs? É a vigência do sistema, da norma penal, a proteção do império da norma. Então, aqui,
O que interessa é o que a lei diz. E as pessoas, os cidadãos, elas devem seguir esta lei. Vamos lá. Quando o indivíduo é punido pela infração penal praticada, o bem jurídico já foi violado, ou seja, não está protegido, não sendo esta, portanto, a função do direito penal. Sua função seria demonstrar que a norma continua vigorando e deve ser obedecida. Ou seja, aqui, cara, o direito penal do inimigo, o sistema radical do Jacobs é o quê? A norma penal está dizendo isso aqui e você tem que seguir isso aqui, né? Aí, como eu volto a repetir, isso aí justifica muitos regimes autoritários. Aqui o que acontece? O bem não deve ser representado como objeto físico ou algo do gênero, e sim como norma, como expectativa garantida. E ainda entende o Jacobs, né, que quem deliberada e reiteradamente viola a lei penal de forma grave e duradoura deve ser tratado como não cidadão, ou seja, o cara é um criminoso costumais, né? O cara tá praticando crime, ficha criminal enorme, extensa. Esse cara é um não cidadão. Esse cara é um não cidadão, ele é um não cidadão. Ele é nosso inimigo, né? Então, ele não está cumprindo a função social dele de ser um bom cidadão. Veja que o Jacobs, né? Ele não é um cara ruim propriamente dito, ele só está falando, galera, vamos respeitar a lei penal, cara. Vamos viver bem em sociedade. Porque se você não é um bom cidadão, se você está fazendo besteira, cara, você é um não cidadão, você é meu inimigo. Dependendo do seu ponto de vista, né, faz muito sentido o direito penal do inimigo, né? Embora, como eu diga, né, a maioria assim, dos juristas vão dizer que é óbvio, né, tem problemáticas em consonância com o Estado democrático de direito. Então, assim, aqui o delinquente cidadão é aplicado o direito penal do inimigo, certo? Então vamos lá, vou beber uma água aqui, dessa garrafa aqui do Fluminense, mas não sou tricolor. Vai ser uma aula um vídeo um pouco mais longo do que eu costumo fazer, porque eu quero dar aqui os pontos principais do sistema radical aqui do Jacobs e do direito penal do inimigo. Então, isso aqui, cara, se você quiser anotar, vamos lá. Conceito de direito penal do inimigo. Como é que a gente pode conceituar direito penal do inimigo? Aquele que viola o sistema deve ser considerado e tratado como inimigo. O delinquente, autor de determinados crimes, não é ou não deve ser considerado como cidadão, certo? Ele é alguém que deve ser extirpado da sociedade. Jacobs fomenta o direito penal do inimigo para o terrorista, o traficante de drogas, de armas, ser humano, e para os membros de organizações criminosas e outros delitos, vamos dizer assim, mais hediondos, mais graves. Então, veja só, no conceito de direito penal do inimigo, não vamos dizer que é para todos os criminosos, é para os criminosos mais graves, né, que a sociedade julga ou que a lei penal julga como mais grave. Vamos cacetar ele ali. Vamos lá. Eu vou dar aqui 10 características do direito penal do inimigo. Vou dar 10 características. A primeira característica, número 1. Você pode anotar se quiser. Vou beber minha água. Trata-se de um direito penal do autor. Por quê? Por que direito penal do autor? Porque aqui
no direito penal do inimigo, a gente não está julgando, a gente não está julgando o fato, a gente está julgando a pessoa. Isso não é compatível com a nossa Constituição Federal, certo? Então, trata-se do direito penal do autor e não foca no delito, mas no autor do delito, considerando ele como inimigo da sociedade. Segunda característica do direito penal do inimigo. Vamos lá. Agravamento das penas. O direito penal do inimigo, ele prevê penas mais severas e restritivas de direitos, como a prisão perpétua ou a aplicação de penas cruéis e degradantes. Então vamos imaginar aqui, né? Vamos supor aqui, cara, Jair Bolsonaro. Não, tem que ter pena de morte. Se seu filho é sequestrado, vamos torturar o cara até ele falar onde é o cativeiro. Tá entendendo? O que o Bolsonaro defende a esse ponto aqui, ó, agravamento de pena, tortura, vamos que vamos, entendeu? É para um bem maior, certo? Veja, não estou aqui falando mal ou bem do Bolsonaro, estou falando aqui da circunstância, tá? Terceira característica do direito penal do inimigo: prevenção de delitos. Porque o direito penal do inimigo ele se preocupa com a prevenção de delitos futuros. Ou seja, ele já está punindo o autor, né, como pessoa e não como fato. Supressão de garantias processuais é a quarta característica. O direito penal do inimigo prevê a supressão de garantias processuais em nome da efetividade das medidas de combate à criminalidade, certo? Vou dar aqui uma quinta característica: foco no inimigo potencial. O direito penal do inimigo se preocupa não apenas com o delinquente condenado, mas também com o potencial delinquente que é visto como uma ameaça. Ameaça o quê? A ordem social. E é importante destacar que o direito penal do inimigo é altamente controverso e crítico, né, como eu venho dizendo, porque viola os direitos humanos, né? Viola toda a teoria dos direitos humanos que vem sendo realizada por diversos juristas, né, e etc. Não tem uma compatibilidade com a dignidade da pessoa humana e o Estado democrático de direito. Outra característica, sexta: antecipação da punibilidade com a tipificação de atos preparatórios. Aí, caralho, meu irmão, até o ato preparatório, né? O cara que está se preparando para consumar um crime, até nessa fase do intercrimes, para o Jacobs já pode punir, né? Então você vê, né, que retoma a característica anterior, né, como ele se preocupa com a prevenção de crimes, né? Ele se preocupa tanto com isso que vai tipificar até a porra do ato preparatório. Tô xingando muito, eu espero que o YouTube não me censure. Mas enfim, aqui o meu compromisso é com o aprendizado, né? Com o aprendizado. Vamos democratizar o conhecimento. Sétima característica: é um direito penal prospectivo e não retrospectivo, na medida em que se pune o inimigo pelo que ele poderá fazer, em razão do perigo que ele representa. Oitava característica: o inimigo não é visto como um sujeito de direitos, pois perdeu o seu estado de cidadão, né? Então aqui, cara, o cara é um inimigo, ele não é um cidadão. Nona característica: pune-se o inimigo pela sua periculosidade e não pela sua culpabilidade, como é no direito penal comum. Agora eu vou dar uma décima característica do direito penal do inimigo. E isso aqui é muito importante para você que é concurseiro, né? Que é o seguinte:
O direito penal do inimigo é conhecido como a terceira velocidade do direito penal. Isto porque se aplica a pena de prisão e também por ser extremamente célere, já que suprime, né, vai suprimir direitos e garantias. Cara, dei um conceito para vocês aí de direito penal do inimigo, dei 10 características. Ah, Marvin, mas tem mais características? Tem, mas aí, cara, você vai e se aprofunda no tema, né? Pô, compra um próprio livro do Jacobs. Mas, assim, isso tudo aqui que eu disse já basta para um bom aprendizado, um bom entendimento sobre o que é o direito penal do inimigo. Estou criando um curso com PDF que vai destrinchar tudo sobre direito penal do inimigo e também com um vídeo muito melhor que esse, né, falando muito melhor sobre o direito penal do inimigo. Aí vai ser muito completo. Aqui foi o vídeo, eu acho que tá longo, nem sei quanto tempo eu estou falando, mas foi uma prosa. Espero que tenha ajudado, espero que tenham gostado da aula. Se puderem compartilhar, interagir comigo, ficarei extremamente grato. E tamo junto e bons estudos para todos nós.